Nesse vídeo a gente vai falar um pouco a respeito da coleta e da análise de oscilografia e log ciclo a ciclo. Então, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, o primeiro ponto que a gente tem que observar é o modelo do equipamento que faz esse tipo de monitoramento. Então, dentro da linha de analisadores, alguns modelos têm como função registro de oscilografia. E são basicamente três opções: o PowerNet PQ700, o PowerNet MQ700 e o PowerNet PQA700, o analisador classe A. Então esse é o primeiro ponto, né? Se certificar de que o equipamento que vai ser utilizado dispõe dessa funcionalidade. Depois a gente tem que analisar a configuração do analisador para que o registro desses eventos ocorra de forma correta, para que a gente não tenha um registro de oscilografia, um registro de ocorrências maior ou menor do que a realidade. Então vamos dar uma olhada nisso. Eu trouxe um equipamento aqui, eu vou conectar ele ao Power Manager para a gente falar sobre a parametrização primeiro e depois abrir um arquivo com registros de oscilografia e ciclo a ciclo para mostrar, né, como é que a gente acessa esses eventos, as tabelas, os gráficos. Então vamos pro computador, tá? Eu já estou com o equipamento ligado aqui na minha mesa, então eu já vou conectar nele. Nesse exemplo eu vou utilizar um PQ700, um PQA700, perdão, e vou acessar a parametrização dele. Tudo que se refere à oscilografia, a ciclo, deve ser verificado em basicamente três abas: distúrbios de tensão, distúrbios de corrente e memória de massa. Então, na parte de distúrbios de tensão, a gente tem que ter muito cuidado com o que vai ser programado aqui na tensão declarada, porque esse aqui é o valor que o analisador vai usar para registro dos eventos, afundamentos, elevações, interrupções, e, consequentemente, vai ser o valor utilizado para disparo da coleta de oscilografia. Então, sempre tem que ser programado aqui o valor de tensão nominal da rede que vai ser monitorada. O mesmo vale para os distúrbios de corrente. A gente tem agora aqui, né, uma corrente declarada, que também é o valor que vai ser utilizado como referência para o analisador monitorar corrente de rush, picos de corrente, como também é conhecido. O conceito é o mesmo, né? A gente vai programar esse valor, tem um limite percentual aqui, né, em relação à corrente declarada. Então, nesse exemplo, esses valores que são de fábrica, eu tenho a corrente declarada em 500 amperes e o limite percentual em 150. Ou seja, quando esse equipamento registrar uma leitura de corrente igual ou superior a 750 amperes, que são 150% de 500, ele vai entender que está ocorrendo uma corrente de rush. Esse fenômeno vai ser registrado e também pode servir como gatilho para a coleta da oscilografia. Depois, em memória de massa, nós precisamos se certificar, primeiro, que o bloco de oscilografia esteja ativado, para que o equipamento realmente registre esse fenômeno, né? Então, isso fica aqui nessa parte de blocos de dados. Então, a gente tem vários blocos, né? E um deles é o bloco de oscilografia. Então, é só rolar a tela aqui para baixo até a gente encontrar esse bloco. Aqui, gravar oscilografia. Então, essa função precisa estar ativada e, uma vez ativada, são habilitados esses outros parâmetros. O primeiro deles é a duração máxima dessa coleta de oscilografia, que pode ser programada de 1 até 10 segundos. Depois, o modo de disparo, onde a gente tem duas opções: manual ou evento. No modo manual, a coleta de oscilografia ela vai se dar, como o próprio nome indica, manualmente. O operador ele vai ter que apertar um botão em uma tela específica lá do equipamento para iniciar a coleta da oscilografia. Esse modo de disparo ele é utilizado quando o usuário sabe o momento em que vai ocorrer o potencial distúrbio, seja de tensão ou de corrente. Um exemplo prático disso é o de estudo de acionamento de motores por inversores de frequência. Então eu sei o momento
em que eu vou partir aquele motor e, consequentemente, esse é o momento em que eu posso ter um evento. A outra opção é o modo de disparo por evento. Nesse modo, eu vou utilizar os eventos, os distúrbios de tensão e ou de corrente para a coleta da oscilografia. Então, uma vez selecionado o modo de disparo por evento, eu posso escolher qual é a grandeza e qual é o canal de leitura que eu vou utilizar para disparo dessa coleta. Por fim, a gente tem a quantidade de amostras por ciclo que o equipamento vai coletar. Então, a gente também tem algumas opções aqui, né? Então, geralmente, ou a recomendação para a maioria dos casos é que a gente registre a maior quantidade de amostras por ciclo possível, né? Que aí, nesse caso, como a gente enxerga aqui, são 204 amostras em redes de 50 Hz e 170 amostras em redes de 60. Então, ok, essa é basicamente a configuração para a coleta da oscilografia. Agora a gente vai abrir um arquivo de leitura para ver de que forma que o equipamento apresenta isso, né, tanto em tabela quanto principalmente através dos gráficos. Então eu vou fechar a parametrização e vou abrir um arquivo de leitura que eu já deixei separado aqui para falar a respeito. Inicialmente, quando a gente abre o arquivo de leitura, a gente tem acesso à tabela de medições. Essa é a tabela que traz as leituras básicas, digamos assim, tensões, correntes, potências, etc. Além dessa tabela, a gente tem outras tabelas dedicadas para registro de outras grandezas. Duas dessas tabelas são a tabela de oscilografia e a tabela de ciclo a ciclo. Então, para acessar essas tabelas, a gente tem na barra de ferramentas esse botão, alternar tabela. Aqui a gente clica e tem acesso às outras tabelas que o mesmo arquivo de medição contém. Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, a tabela de oscilografia inicialmente. Carregando a tabela, eu vou ter, na verdade, uma tabela com leituras para cada evento. Nessa medição que a gente está utilizando como exemplo, ocorreram 35 distúrbios, de tensão neste caso, e ou corrente, né? O equipamento, quando fez essa leitura, ele estava programado para registrar tanto eventos de tensão quanto eventos de corrente. Então, como são 35 ocorrências, aqui em cima da tabela de oscilografia eu vou selecionar qual dessas 35 coletas eu vou analisar. Então aqui eu posso acessar qualquer uma delas, por exemplo, esse quarto distúrbio aqui, que aí eu vou carregar a tabela com o registro dos dados desse evento. Então, na tabela a gente pode, né, analisar isso, a gente pode exportar esses dados para Excel, para fazer algum estudo fora, entre aspas, da plataforma da EMS, mas principalmente, a principal função que o pessoal utiliza é o gráfico de oscilografia. Então, com a tabela carregada e com o evento que eu quero analisar selecionado, eu venho aqui na barra de ferramentas, novamente em gráfico, e tenho disponível o gráfico de oscilografia. Então aqui eu vou conseguir ver graficamente aqueles valores. E aqui, em cima, primeiramente, eu seleciono a fase que eu vou avaliar. Então eu tenho aqui as 3 tensões. Conforme eu vou selecionando, ele vai apresentando essas leituras no gráfico para mim. E olhando as 3 fases, a gente enxerga claramente o evento acontecendo aqui. Então a gente enxerga aqui essa oscilação. Então essa é uma das formas de se enxergar isso. Além da oscilografia, a gente tem também a tabela e o gráfico de ciclo a ciclo. Então vamos gerar eles também e vamos sobrepor esses 2 dados, porque é uma forma bem bacana de se enxergar isso. Então eu vou deixar o gráfico de oscilografia já aberto e vou retornar lá para a tabela de oscilografia. Eu estou analisando aqui o quarto evento, então essa informação é importante, né? Como a ideia é comparar, botar lado a lado esses 2 gráficos, eu preciso avaliar o mesmo evento. Então eu vou alternar a tabela novamente, agora para pegar a tabela de ciclo a ciclo. Ele vai carregar da mesma forma, né? Uma tabela por evento. Aqui em cima eu vou ir até o mesmo evento que eu tinha olhado antes, o distúrbio número 4.
e vou gerar o gráfico de ciclo a ciclo. Prontinho. Aí segue a mesma lógica, né? Aqui em cima à esquerda eu seleciono as fases que eu vou olhar e agora eu posso sobrepor os dois gráficos, né? Porque o gráfico de oscilografia ainda está aberto, está aqui do lado. Então eu posso simplesmente clicar aqui no topo da aba desse gráfico, né? Eu clico, seguro e aí arrasto ele aqui para o centro da tela e agora eles vão ficar sobrepostos. Então embaixo eu já tenho o gráfico de ciclo a ciclo e em cima eu vou alternar da tabela para o gráfico. Ainda aqui em ciclo a ciclo eu posso habilitar a contagem de eventos, né? Nesse botãozinho aqui. E aí eu vou conseguir ver por quantos ciclos de rede eu fiquei naquele estado de evento. Então dá para ver aqui que foram 4 ciclos. E isso coincide com o período em que eu observei a oscilação lá na oscilografia. Então esses gráficos eu também posso salvar eles, né? Posso salvar como imagem, posso imprimir eles direto. É mais comum a gente salvar como imagem para poder anexar em um relatório que está sendo desenvolvido, mas de forma geral, então, esses são os cuidados que a gente tem que ter lá com a configuração do equipamento e as dicas para análise desses eventos dentro da plataforma.